Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Rafael Amaral e essa é minha amiga Giovana Fernandes. E nós somos protagonistas do podcast Conexões que Transformam. E hoje, Giovana, apresenta para o pessoal qual é o nosso convidado de hoje. Hoje nós estamos com um convidado especialíssimo, mas antes do nosso convidado, Rafa, falar do nosso patrocínio. O nosso patrocinador é o Grupo Capital, isso mesmo. Projetos, execuções e consultorias. Tudo que você pensar de energia elétrica é Capital. Então, hoje estamos aqui, né, com o nosso Grupo Capital patrocinando o nosso podcast. E eu te convido a conhecer a maior empresa de energia solar do Tocantins. E para falar do nosso convidado, Rafael, vamos lá? Vamos sim. Nosso convidado de hoje, especialíssimo. Trouxemos, gente, um especialista de verdade. Ele é analista técnico do Sebrae Tocantins, senhor Francisco Ramos, profissional com sólida formação em gestão empresarial, com graduação na área e especializações que reforçam sua atuação e desenvolvimento de negócios, planejamento estratégico e atendimento consultivo. Ele carrega uma trajetória construída com cursos avançados em empreendedorismo, inovação e finanças. Seu Francisco, um prazer te receber tudo aqui. Bom, Giovana? Prazer. Olá, Rafael. Muito bom receber o senhor aqui. Seja bem-vindo. Tá, ok, muito obrigado pelo convite, obrigado aí também, agradeço aí que está nos bastidores aí, a Giovana, a Joyce, que me convidou aí, entrou em contato, e toda essa parte aí do Sebrae, que fez o nosso contato com a nossa imprensa aí local, nosso jornalista, e fez trazer esse conhecimento e falar de um assunto tão em voga atualmente. Aliás, sempre esteve, era financeira, essa questão de dinheiro, essa questão de finanças empresariais, né? E cada dia ela aumenta mais, até pelas as circunstâncias que está aí no mundo atual. É isso aí. Antes da gente começar, seu Francisco, é uma pergunta que já estou aqui doido para fazer, né? A gente começar a aprofundar sobre essa questão da parte de finanças mesmo de empresa, eu te pergunto, para um empreendedor começar um negócio, o que o senhor vê que é extremamente necessário? Primeira coisa, para ele começar um negócio, primeiro ponto ele tem, vamos falar num linguajar coloquial, tino para um negócio, ou numa parte mais técnica, ele tem esse espírito empreendedor, ele conhece as características empreendedoras. Porque não tem nada de errado você não ter essa característica empreendedora ou ter esse receio de correr risco. Porque ser empresário é você correr risco, mas correr um risco calculado. Então tem pessoas que não têm esse perfil. E não tem nenhum problema. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem nenhum problema. Mas você tem que saber disso. Muita gente diz, eu quero ser dono do meu negócio, eu vou ser patrão do meu próprio dinheiro, mas ele esquece que o patrão, por vezes, ele não tem férias, ele não tem 13º. Está preparado para isso? Ele vai estar preparado para esse ambiente de uma certa insegurança, vamos dizer assim, mas que ele vai ter um ganho maior de quem tem 13º, de quem tem 13º, de quem tem férias, de quem tem FGTS. Ele consegue administrar, quanto mais ele trabalhar, ele vai ter um maior lucro. E no outro lado, não. Segundo ponto, gostar do que faz. Não é o gostar do que está dando dinheiro. Porque muita gente olha assim, o que é que está dando dinheiro hoje? É o que eu quero fazer. É o que eu quero fazer. E às vezes me perguntam, normalmente a gente fala sempre muito assim, na minha área, no trabalho, o que é que está dando dinheiro? Eu vou dizer assim, rapaz, se eu soubesse, eu acho que eu estava aqui. Você acha que eu estava aqui se eu soubesse disso? Mas normalmente é assim, você fazer aquilo que você gosta. E parte do ponto, assim, você gosta de acordar cedo? Não, eu detesto acordar cedo. Então não monta uma padaria. Você gosta de cachorro? Assim? Não, então não monta um pet shop. Tem que ter um mínimo de afinidade com aquela área. De afinidade com aquela área. Então parte desse ponto. Então você tem que começar como quem come papa quente, vai comendo pelas arestas ali. E o terceiro ponto, e não menos importante, alguns pontos aí, você identificar setores que possam ter vazios econômicos. Importante, encontrar vazios econômicos, porque não adianta a gente ver como está todo mundo correndo para um lado só. E aí quando está todo mundo indo para um lado só, você coloca assim, todo mundo vendendo espetinho. Como já houve a época da Lan House, como já houve a época das sorveterias, da Amazônia, como agora está do açaí, agora já está um pouquinho baixa, mas está do açaí, como atualmente está das academias,
muitas academias, daqui a pouco vai ter mais academia do que Teve a gente. época de paleta, De paleta. daquele picolé, Era o aquilo taco, foi um né? fenômeno Que era no o Brasil taco, era o inteiro. taco, né? Era Taco, aquele mexicano Todo lá. mundo abriu aquele negócio. Abriu aquilo. Então é o seguinte, espera aí. Então, será que é um vento, um momento? Então você começa a analisar onde é que está faltando. Por exemplo, uma padaria para cada 10 mil habitantes, uma farmácia para cada 2.800 habitantes. Então existem esses dados técnicos, que por vezes a pessoa abre algo e ele vai no afã porque fulano, beltrano está ganhando, certo? Eu também vou colocar. Sim. Não. E por último, e não menos importante, fazer um plano de negócio. Perfeito. Não é só abrir. Não, fazer um plano de negócio. Ah, mas se eu fosse a mãe de Iná, não é isso, mas eu tenho que no mínimo fazer uma projeção. Eu tenho que no mínimo fazer uma projeção. Ah, mas como é que eu posso projetar nessa incerteza? O dólar hoje está a R$5, amanhã pode estar a 6,50, como pode estar a 4,20. Sim, mas se eu vou hoje, nós saímos aqui agora, vamos pegar esse feriadão que começa agora aí, amanhã, lá, Dia da Consciência Negra. Eu vou fazer um feriadão. Vamos para Goiânia. Vamos de carro. Quantos quilômetros são? 900 quilômetros. Existe um planejamento. Eu tenho um planejamento. Eu vou gastar quanto? Eu vou gastar, sei lá, para passar um final de semana, eu vou gastar entre ida e vinda e tal, R$5.000. Eu só tenho 3.000. Não, então eu não vou. Eu vou de ônibus. Ou não vou. Ou eu vou para Araguaína. Então, eu tenho que ter esta situação. Então, o plano de negócio, ele vai te nortear para esse custo. Perfeito. Receita e despesas. E você faz uma projeção. Entendi. Para ver se vai. Então, pronto. Então quer dizer que, nessa visão, nem todo mundo dá para ser empresário, consegue ser empresário? Não, ele não é nato. Empresário não é nato. Você não nasce empresário. Tem uns que têm mais facilidade do que Isso, é tanto que você forma. É tanto que existem as formações empresariais. Tem pessoas que já nascem como empresário. Sim. Ele já nasce com aquele menininho pequeno, contínuo empresarial. É tanto que forma. Existe um curso de Empretec, existem os cursos da Febracis, vários cursos dentro do próprio Sebrae, de outras empresas também, em que você forma um empresário. Você aprende a ter as características. Aí existem as CCEs, as características do comportamento empreendedor. As 10 características, o que é que ele tem que ter? Ele tem que ter busca de informações, ele tem que ter a persuasão, ele tem que ter a constância de propósito, ele tem que ter rede de contatos. Maravilha. Ou seja, a não aceitação de erros. São 10 características empreendedoras. Importante você pesquisar quais são essas 10 características e você ver quais você já tem, quais você pode desenvolver. Aí são as CCS. O Empretec, ele está presente em 28 países, ou são 38 países, e no Brasil quem conduz ele é o Sebrae. Então nós temos essa atuação do Empretec, ele começou com 9 dias corridos, reduziu para 6 e atualmente está em 5 dias. Mas tem a mesma pegada, o mesmo ritmo de trabalho. Porque você vai desenvolver aquilo. E você é melhor, você é pior, você pode. Mas a pessoa diz o seguinte: mas eu não tenho isso. Você desenvolve. Se você tiver habilidade para aquilo, tiver interesse, você desenvolve. Você vai desenvolver. Então, por isso. Eu não nasci para isso. É como diz aquela história, né? Todos nós nascemos burro, banguelo, liso e nu. Verdade. E careca. Não, nem todo nasceu careca. Nem todos. Nem todos. A gente nasce um pouquinho em cabelinho. Pode ficar depois, né? A gente não garante nada nessa vida. Mas aí o seguinte, a gente desenvolve essas características. A questão é, eu estou preparado para isso? Eu quero fazer isso? Estou disposto a pagar o preço? Eu estou disposto a pagar o preço? E aí o preço é muito... Porque o empreendedor, eu vou dizer aqui vários exemplos, a gente vê muito uma coisa assim, eu bato muito isso no Sebrae. Não é pelo tempo de casa que eu tenho, as experiências. E às vezes a gente traz empresários de sucesso lá de fora, de outros estados, do Goiás, de Brasília, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. E a gente não pega exemplos de empresários locais. Esses empresários locais que fizeram a diferença. E a gente pode olhar aqui em Palmas,
Sim, aqui vizinho nosso, aqui onde a gente está agora. Palmas do estado, tem pessoas em Araguaína, em diferentes, sim. Gurupi, em Colinas, em Pedro Afonso. E aí você vê, cara, se ele conseguiu, porque ele ganhou a herança, não, vamos pegar pessoas que saíram ali, na eles base, conseguiram. Né? E também ver onde é que erraram. Porque o erro nos faz fortalecer, nos faz mudar a roda também. Isso. Senhores, eu ouso dizer, vou parar aqui só um segundinho, que esse talvez vai ser um dos melhores podcasts que nós já fizemos até hoje. Olha a cara da Joyce ali atrás. Por quê? A gente está com essa veia do empreendedorismo, do empresariado, buscando entrevistar pessoas, São Francisco, que falam desse ramo, porque é algo que nos apetece. E o senhor veio só para dar aula. Porque se você tem interesse de empresariar ou não sabe o que está fazendo dentro desse ramo, assiste esse podcast. Eu vou parar ele no meio aqui agora. Assiste esse podcast porque ele já começou com os pontos principais e com as características fundamentais, sim, Rafael, para você ser um empresário. Eu tenho, não tenho, quero me adaptar, quero evoluir, sim, não quero, então tem que mudar de ramo. Ou eu quero ser empreendedor, mas eu não gosto disso, já desisto logo. Se eu quero desenvolver isso, beleza, estou apto para isso. Porque eu acho que a grande sacada da vida é duas coisas. É ter fome e é ser ensinável. Se você tem fome de fazer algo e é ensinável, você consegue. Agora, se você não é ensinável naquilo, aí muda de rota. Isso é verdade. Só fazendo um adendo aqui, o senhor falou um pouco antes de erros, né? Na tua visão, você já tem muita experiência, quais são os principais erros que os empresários cometem? Tanto os que estão começando, quanto quem já está há muito tempo, já está grande. Tem um dito, eu sou nordestino, sou paraibano, e tem um dito lá na Paraíba principalmente, que apurado não é lucro. Apurado não é lucro. Ou seja, o dinheiro que você pegou, meu. O dinheiro que você pegou, o dinheiro que entra na empresa não é seu. Aquele dinheiro que entra no caixa, aquele faturamento, ele não é seu. Você tem que pagar fornecedor, você tem que pagar o governo, que são os impostos. Os colaboradores. Você tem que pagar os colaboradores, você tem que pagar o custo fixo da empresa, você tem que pagar os custos variáveis, você tem que tirar. E tem o seu prolabore. Então, o primeiro ponto é esse, você fazer essa gestão, você não pode atrapalhar. Segundo grande erro que tem, misturar a conta pessoa física e a pessoa jurídica. É um erro que acontece muito. Acontece muito. Maior parte deles começa. Maior. Então você tem que ter duas contas, você tem que ter a conta pessoa jurídica e tem que ter a conta pessoa física. Não misturar essas duas coisas. Existem vários pontos. Outro ponto. Normalmente, onde está a despesa maior da empresa, a área financeira, que é essa área que eu mais atuo, a área financeira é onde vem o reflexo de toda gestão delituosa, vamos dizer assim. Onde vem todo o efeito dela, do bom ou do ruim. Se for bom, o caixa tá beleza, tá todo mundo feliz, tá aí. Se for ruim, ele também estoura lá no caixa. Sim. Então é o seguinte, se ele começa a fazer uma retirada acima do que a empresa, ou a quem a empresa possa pagar, ela vai estourar no caixa. Aí o que é que ele começa a fazer? E a empresa, ele tem um faturamento aí de 100 mil reais, ele começa a fazer uma retirada de 30 mil, de 28 mil, que ele acha que aquele dinheiro todo é dele e tal, de 20 mil. E a empresa ela tem que ter um faturamento, uma retirada para o labore, e olhe lá... fluxo de caixa, de 15, né? De 10 a 15%, olhe lá do faturamento da empresa. Depende muito da atividade, não dá para dizer que é 10, 15%, não, depende muito da atividade dele. Se for um serviço de categorias profissionais, o custo fixo dele vai lá para cima. Porque ele tem um pagamento altíssimo de mão de obra qualificada. E assim por diante. Então, assim, um dos maiores pecados que tem é você. Aí ele começa, começa a faltar no caixa. A pessoa física dele onera a empresa. E começa a faltar. Digamos que seja uma empresa de comércio, varejista. Ele começa a dizer que o custo está alto, ele começa a demitir 2 vendedores dele. Aí as vendas começam a ficar ruins. Aí ele começa, em vez de vender um copo de uma qualidade melhor, ele começa a vender um copo de uma qualidade inferior. Ele começa, pontos substanciais, ele vai dizendo substanciais e ele não diminui a qualidade de vida dele. Ele, em vez de estar com um carro 1.0, ele está com um carro 2.0 ou com uma caminhonete. E daí ele começa a dizer que é a empresa que está ruim, mas quem está matando a empresa é a pessoa física, é a retirada pessoal. Então, um dos erros, voltando à sua pergunta, um dos principais erros é esse, é ele confundir e ele puxar algo, ter um custo pessoal acima
a quem a empresa possa bancar. E aí, quando começa a custear. Então, isso tem que ser esse controle. Seu Francisco, o senhor consegue mensurar para mim nos últimos anos, por exemplo, nos últimos 10 anos, eu imagino que a mentalidade do empresário deve ter mudado muito. A busca por consultoria do Sebrae, a busca por direcionamento, como é que isso se deu nos últimos anos? Ela aumentou muito. É tanto que... E aí eu posso dizer por dois... Eu não estou na área da demanda de consultoria. Eu sei que a busca por capacitação, ela reduziu. A busca por consultoria, ela aumentou. Oh, que interessante. Por quê? A consultoria é o famoso chão de fábrica. Você está lá pisando. A capacitação, ela é importante, é relevante, mas você está num ambiente controlado. Sim, concordo. Você está num ambiente controlado, existe nosso espaço aqui. E a consultoria, você está lá vivenciando na hora. Ah lá, o consultor vai lá, está uma empresa com a máquina funcionando, com os insumos. Ou não funcionando. Ou não funcionando, é bem verdade. Com energia, com tudo mais. Né? E essa coisa está lá. Então, a busca de consultoria. Por outro lado, vem também um ponto que é o empresário na gestão dele. Ele está preocupado muito com gestão. Que Então, não era uma preocupação antes. Que não era uma preocupação. E tem um dado interessante. E aí eu posso dizer, tem algo aí, mais de um quarto de século, né, quando eu comecei a minha vida profissional, há 33 anos atrás, exatamente a idade de Cristo, quando eu iniciei isso lá em 92, a cada 4 empresas que abriam no Brasil, 3 fechavam no primeiro ano. Então nós tínhamos um índice de sobrevivência muito alto. Era um risco muito alto. De 2018 para cá, acho que foi a última pesquisa, 2018, 2019. Antes da pandemia. Antes da pandemia, de cada 4 empresas que abrem, 78% permanecem abertas, 22% fecham no primeiro ano. Ou seja, teve uma virada de chave. Teve uma virada de chave. Então isso já melhorou muito. Antes da pandemia, houve uma mudança também. 52% abriam por oportunidade e 48% por necessidade. Após a pandemia ainda permanece 52% por necessidade e 48% por oportunidade. Meio equivalente. Meio equivalente, mas ela inverteu. Ela voltou um momento antes da pandemia. E daí vem o seguinte. A gestão ela melhorou, ela deu essa relevância, deu essa importância, até pelos controles gerenciais, os sistemas que tem hoje de pagamento de impostos e tudo mais, é tudo no sistema. Daí, e ele tem essa necessidade, mas ainda o empirismo ainda reina. Ele está ali para emissão de nota fiscal, a gente pensa que ele está ali analisando. Ontem mesmo, participando do evento do BNDES mais perto de você, muitos empresários eu abordei lá sobre identificar a NCG, que é a necessidade de capital de giro. Praticamente eu fiz a pergunta. Não sabe o que é. Ele não conhece, não sabe qual é a necessidade de capital de giro, que é algo fundamental numa empresa. E é algo simples de saber, uma fórmula, mas não sabe. E aí vai trabalhando como se fala, vai vivendo o almoço para comer a janta. No achismo ali do que ele tem que investir ou não investir. Vai vivendo hoje, e aí é aquela questão do fluxo de caixa projetado, ou seja, eu não consigo ver lá na frente. Foi o que aconteceu, por que muitas empresas quebraram na pandemia? Justamente pela falta do fluxo de caixa. O fluxo de caixa, talvez ele fazia até o fluxo de caixa, mas ele não tinha o caixa, ele não tinha o dinheiro, ele tinha um orçamentário, mas não tinha um financeiro. Ele não retornava o valor daquele investimento que ele fez no início. Não retornava, porque ele pegava o boleto, ele jogava lá para pagar com 30 dias, 45 dias. Vai para pagar aquele boleto, ele tinha que vender hoje, mas ele não tinha o caixa. Então foi o que aconteceu. Chegou a pandemia, fecha. Cadê o ciclo que não tinha como fechar? Entendi. Tá, pensando nessa questão, Francisco, o que o senhor pode dizer para o empresário que está te ouvindo agora, avaliar se, bom, eu estou com o meu caixa saudável ou não? Tem como eles ter essa visão? Ou... Tem várias ferramentas, né? Tem várias e várias ferramentas. Você vai aí no Google, você baixa no App Store aí, você vai encontrar vários e vários aplicativos. Mas eu vou falar um, dentro de casa, né, onde eu trabalho. Lá no Sebrae mesmo lançou agora não, ele já tem
Os 4 anos que era usado pelo Sebrae Mato Grosso, e o Sebrae Nacional colocou ele, nacionalizou, fez uma nova roupagem, e ele trabalha lá com a planejadora Sebrae. O que é que ele busca aí? Ele vai buscar informações simples, como qual é o teu faturamento, em produto ou serviço. Ele vai analisar quais são os seus custos de produção, quais são os seus custos fixos e variáveis, os custos operacionais da empresa, quais são as médias de estoque que você compra, o ciclo que você tem de quantos dias de estoque, qual é o custo de produção, tudo mais, qual é o teu preço de venda, já está lá, quais são os seus custos fixos, e você joga isso aí. No final dessa planilha, você consegue, sim, aí você taxa quanto que você vende à vista, percentual do cartão de crédito, percentual do Pix, percentual do cartão de crédito que eu já falei, e da venda também, tanto da compra quanto da venda, qual é o prazo, e as taxas de maquininha de cartão. E você, no final, ele vai te dar uma necessidade de capital de giro próprio, capital de giro, vai te passar rentabilidade, lucratividade, Que maravilha. taxa interna de retorno, é isso. E depois você faz uma projeção. E se você tem uma necessidade de capital de giro de 80 mil e tem um capital de giro próprio, que não é de comprar mercadorias, e de 80 mil, você tem um capital sobrando de 20 mil, ele te dá uma necessidade de 60 mil. Peraí, se você antecipar cartão, você não faz, digamos que ele não faça antecipação de cartão, ele joga naquela planilha e já antecipa, Faz uma estimativa. Faz uma estimativa. E ele faz o fluxo de caixa atual e faz o fluxo de caixa projetado para os próximos 12 meses. Isso aí ele faz, nós estamos fazendo essa consultoria, inclusive, gratuitamente. Olha que interessante, gratuito. Gratuito para os empresários. Nós estamos com 2 consultores aqui em Palmas, disponíveis para atendermos agora, nesses próximos 20 dias, 50 empresas gratuitos. Aí é só procurar o Sebrae aqui na regional, aqui em frente à Havan, ou me procurar aqui no Sebrae, aqui na sede, mas o contato é com a Havan, vamos dizer assim, lá na Havan, em frente à Havan. Na Havan não, em frente à Havan do Sebrae. Sebrae em frente à Havan. O Sebrae em frente à Havan. A gente fala que é o Sebrae Nova York, né? Porque tem a Estátua da Liberdade ali. É o Sebrae Nova York. E lá, para atender. Então, a ferramenta para ele identificar, tá ali, tá fácil. Francisco, mas eu tenho que ter uma consultoria dessa. Sabia que não precisava? Porque se ele alimentar o sistema de gestão dele, seja da Max Data, seja da Quanto, seja da Rensoft, seja lá qual for, eles lá têm essas mesmas informações. Só que às vezes... Precisa de alguém para pegar na mão. Às vezes ele tá... Isso. Às vezes ele tá lá, tendo uma Ferrari, uma Maserati com ele, mas tá usando um Uno. Ele não sabe dirigir. Realmente, muitos empresários de alguém que pega na mão e fala, me ensine a fazer. Ele tem lá a informação. Ele te dá essa mesma informação. Só que você está usando, você não está sabendo como a tecnologia de você, como mexer naqueles botões. Então, só para a gente retomar, empresários de Palmas, 50 empresários estão sendo selecionados para ter uma consultoria sobre planejamento. Sobre planejamento financeiro, é a planejadora Sebrae, que a gente faz isso aí, uma consultoria de 3 horas para ele. E outra coisa, no final ele emite um relatório que ele pode ir lá e mostrar para o gerente de banco dele. Porque imagina a situação. Você quando vai buscar um dinheiro do banco, pegar um dinheiro emprestado, você vai numa situação de um teste de desvantagem. Sim. Tem uma hora que o banco vende dinheiro. Claro. O melhor produto que existe. Ele vende dinheiro. Mas você vai dizer, olha, me empresta dinheiro para eu montar o meu negócio, para ampliar meu negócio aqui e tal. Mas você, e aí, qual é o teu plano? Normalmente a gente faz o quê? Ligava pro nosso contador e falava, faz um plano aí e me entrega. Mas você tem a opção de ter um plano? Não, mas se é que ele liga pro contador, ele chega lá no gerente, rapaz, me faz, é que eu tô querendo ampliar. Qual é o teu planejamento? Ele, às vezes ele não tem nem isso. Então ele chega lá e... Se você já chega lá com um plano, planejamento, que ele te dá um cenário 1, um cenário 2, e você leva isso para ele, já é uma outra impressão. Sim. O mesmo fato se ele for renegociar. Você faz essa mesma projeção em um caso de renegociação de dívida. Olha, cara, eu estou precisando fazer minha renegociação, que também é uma captação indireta. Sim. Olha, eu não estou podendo te pagar agora, eu vou te pagar daqui a 6 meses. Olha a minha condição, como é que está. Olha como é que está meu fluxo. Olha o que eu vou fazer durante esse período. Eu preciso desse... segurança para cá. Sim. Então, é aí onde entra. Porque a gente acha que o... E você falando aqui, a gente perguntando aqui,
essas dicas ou consultoria, e eu sempre comento, eu sempre falo assim nas minhas palestras, no meu atendimento, quando a gente está doente, seja uma febre, seja uma dor de cabeça, seja uma dor, a gente procura um médico. E a dor da empresa é a dor financeira, via de regra. Aí, em vez de ele procurar um médico, que é um consultor financeiro, um educador financeiro, ele procura normalmente um outro empresário, que também está com a mesma dor. Esse abraço, os dois vão chorar juntos. Sim. Porque estão com a mesma dor. Ou ele vai procurar alguém que é o gerente do banco, que está doido para vender um produto dele. E está alguém doente. É como se, de repente, em vez de eu procurar um médico, eu vou procurar um farmacêutico. Exatamente. O farmacêutico, ele está querendo vender o remédio. E às vezes vai te vender o remédio mais caro e não é adequado. Aí não o consultor. Procurar um consultor. Um consultor. Eu não estou dizendo que vai nem procurar o Sebrae, não estou aqui para vender produto, não. Mas procura uma pessoa que vai entender o problema, porque ele vai estar de olho na solução. Enquanto que o empresário, a pessoa que está. A empresa, quando está doente, ela está de olho no problema. Vem alguém de fora e vê a solução. E aí é onde está a diferença. E por vezes, o médico, a gente está com uma dor, e o remédio que o médico passa é um citoneurin, uma bezetacil, que dói mais ainda. O cabo, eu já estou com outro, vai me dar uma bezetacil, aquela injeção que dói pra caramba. E às vezes o consultor vai dizer isso, também vai dar uma bezetacil. Ele vai dizer que você venda aquela tua caminhonete Hilux e volte a andar de Celta. Para tu pegar aquele dinheiro da Hilux e investir na empresa, para não pegar dinheiro no banco. Ah, mas eu não queria isso. Ou devolver o capital que você tirou da empresa. Sim, porque aquela Hilux tirou foi da empresa. Geralmente. Então, esse bate-papo com uma pessoa é um choque de realidade. É um choque de realidade, é para você entender. Não, eu não quero fazer. Então, tudo bem, a decisão é sua. Com a doença. Então, é nesse momento, porque a gestão, e eu sempre comento assim, né, até semana passada eu estava ministrando uma palestra lá em Araguaína, em Colinas, e toquei justamente nesse ponto. A responsabilidade da gestão, a irresponsabilidade na gestão de uma empresa, você termina machucando pessoas de tanto você ama por sua irresponsabilidade ou pelo seu egoísmo. Que são seus filhos, sua esposa, ou o esposo, né? Pessoas envolvidas naquele campo familiar, que a decisão sua vai afetar a vida deles. Às vezes os próprios funcionários também. Os funcionários que perdem o emprego, a sociedade que perde aquele produto ou serviço. Então tem um impacto muito grande. Então essa é a diferença que eu vejo em uma boa gestão. Ou entre uma diferença entre uma boa e uma má gestão. Ainda nesse quanto que o senhor vê, tem como o empresário saber qual é o melhor momento para ele pegar um crédito ou não? Vender um negócio ali. Você estava conversando isso mais cedo? É o seguinte, eu sou muito empolgado com crédito, até por uma história pessoal. Eu estou nesse ramo, estava falando aqui nos bastidores, né? Há 33 anos que eu labuto nesse tema, e tempos atrás, sou paraibano, Campina Grande, filho único, e meus pais faleceram muito cedo, eu tinha 20 anos, meu pai e minha mãe já tinham morrido, e filho único, que fiquei com uma escola que não dava o lucro necessário, porque minha mãe era muito caridosa, vamos dizer assim, tinha mais de 340 alunos e praticamente metade não pagavam, eram bolsistas. E minha mãe tinha a pensão do meu pai, tinha uma vida equilibrada, para a classe média, em Campina Grande, meu pai tinha casa de João, e quando a escola fechou, não dava lucro, perdeu a pensão do meu pai, da minha mãe e tudo mais, eu com 20 anos, isso na época, isso aí em 88. Nisso a escola perdeu, e aí eu teria que fazer um empréstimo, porque bateu no Ministério do Trabalho, então teve todo um problema de um menino de 20 anos, né? E faltou uma orientação, se eu pegava um crédito ou não, para investir naquela escola. E tinha casa lá em João Pessoa, tudo tive que vender, porque bateu todo um problema. E naquele momento, foi um momento adequado para ter orientação. Tenha ou não crédito, tenha ou não uma orientação. Então o primeiro passo é você ter aquela orientação no momento certo.
Primeiro ponto. De um profissional certo. De um profissional certo. Isso faltou para mim naquela época, e daí a escola terminou quebrando e vim bater no Tocantins. Em um outro momento a gente conta uma história dessa daqui. História de vida. Mas daí outra coisa é o seguinte. Qual é aquele momento certo? É você identificar qual é a sua necessidade de capital de giro. Estou precisando de um capital de giro, vamos lá, 50 mil reais para a minha empresa. Mas por que sua empresa precisa de 50 mil reais de capital de giro? Se você compra copo, você vende produtos de utilidades domésticas. Você compra por 5, vende por 8. E os seus custos fixos estão na média de 25% do custo total da empresa. Sim, ela está... Por quê? Você compra com 30 dias, vende com 45. Ou não. Tal. Então, por que está faltando dinheiro na empresa? O que é que está acontecendo? Por onde que esse lucro está indo? Vamos entender. Por que faltou 50 mil? Ah, rapaz, é porque o meu custo fixo é muito alto. A minha retirada. Ou porque, no meu caso aqui é um mercadinho. O mercadinho ele compra com 8, 14, 28. E aí eu vendo aqui com 30 e 45. Então eu tenho uma média de venda aqui de 40 dias. De recebimento, de recebimento. Né? Então eu estou tendo um gap aqui de 15, de 20 dias. Isso, então o teu problema é esse prazo de venda que você está vendo, está fazendo. Porque o prazo de compra não muda. Então você está com o teu fluxo de caixa bagunçado. Ou você tem que entender o que fez a sua empresa vir necessitar de 50 mil reais. Antes de correr atrás do dinheiro. Por quê? Ah, não, porque estou expandindo essa área, e essa área para colocar uma seção nova de queijos e vinhos, disso aqui e tal, tal. Ah, legal. Porque senão, se você não identificar, quando for daqui a 6 meses, um ano, você vai precisar de mais 50 mil reais. Entendi. E se você começar com aquela mesma forma, saindo aquele dinheiro pelo ralo, e você não percebeu o porquê, você vai estar precisando de mais 50 mil ou mais 60 mil e está devendo ao banco. Então não é que você não vá pegar aquele recurso. Mas você, vamos lá, por que está acontecendo isso? Então eu tenho que primeiro sanar, ver onde é que está aquela dor, vamos corrigir esse ponto aqui. Saber se é aquele valor mesmo também. Se é aquele valor mesmo, para tentar sanar aquilo e depois ver. Segundo ponto, eu quero fazer um investimento. Eu quero fazer uma construção civil, eu quero adquirir um veículo, eu quero pegar. O capital correto para a empresa é para investimento fixo. Não, ele vai no banco e o gerente vai lá, oferece para ele um capital de giro, que é para comprar mercadoria para revenda. Certo. Mercadoria para revenda é investimento fixo. Desculpa, é capital de giro. Isso. E aí o prazo é menor, a taxa de juros é maior, a carência é menor. Agora, se eu pego para investimento, é diferente. O prazo é maior, a carência é maior e a taxa de juros é menor. É menor. Então, a grande diferença está aí. Porque às vezes ele se empolga e como cai o dinheiro líquido na conta, vamos colocar aqui 100 mil reais, que ele pegou um capital de giro, aí ele está passando ali e ele vê que ele está precisando de 2 motos para fazer entregas aí na empresa dele. Vamos dizer, uma distribuidora de gás. Aí ele foi lá e comprou 2 motos, 2 CG. E ele pagou lá 50 mil, 25 mil cada uma. Ele imobilizou um capital. Aquilo demora a retornar. E daí, quando ele depois vai pagar o banco, ele vai dizer o seguinte, o gerente dele diz, não, gaste como quiser. Não, aquilo tem recurso de financiamento para aquilo ali, que é a taxa mais baixa. Então, você não pode misturar. Capital de giro é uma coisa, investimento é outra. E o empresário normalmente não sabe disso. Usa o capital de giro para investir. Para investir. E aí é o seguinte, uma questão de planejamento. E de conhecimento. É a questão de planejamento, não a questão de planejamento. O planejamento ele é crucial. Por quê? Por exemplo, nós vamos chegar... nós vamos ter no meio do ano que vem, nós vamos ter temporada de praias. Sim. Então, digamos que eu tenha dono ali, vamos pegar aqui o paredão ali, o Praia do Funil. Pô, eu quero lá ampliar, eu sei que vai ter movimento de praia, eu vou estar aqui na temporada, a praia aqui é permanente, mas o movimento aqui aumenta bem, e eu quero construir alguns quiosques. Então eu posso entrar agora, falar com a pessoa da Fugetur, lá com o diretor da Fugetur, estava falando com ela agora há pouco, da Fomento, e
entrar com ela que eu posso entrar com um projeto de financiamento para construir 4, 5 Aqui, ó. quiosques lá, de pessoas lá para dormir lá. Ou atrás de chalés. Então pronto, eu posso fazer isso lá e fazer um planejamento para quando for em junho, quando for em abril do ano que vem, esteja liberado, março, abril do ano que vem, esteja liberado e constrói está lá. Mas não, quando chegar em abril ou maio do ano que vem, eu vou lá, o dinheiro não vai sair no período, ele vai lá no banco, pega um capital de giro e faz. Que sai rápido e faz. E é um dinheiro mais caro, que eu falei. Você não já sabe o que vai fazer? Outro ponto, e finalizando, abrindo aqui para vocês. Você vai fazer agora, nós chamamos 13º. Sim. Passou 20 de novembro, amanhã, 20 de novembro, é o dia de pagar a primeira parcela do 10º. E 20 de dezembro, a segunda parcela. Poxa, eu tenho 10 funcionários que eu pago em média R$2.000. Então eu sei que em dezembro, metade de janeiro, entre novembro e dezembro, eu tenho que pagar uma outra folha de 20 mil. Mas eu só penso nisso no final de outubro, porque o contador me alerta. Por que eu não já faço um provisionamento de R$2.000 todo mês? É verdade. Aí o banco já sabe disso, o que é que ele faz? Libera o crédito especial com capital de giro no final de outubro. No final de outubro. Aí ele já está com a conta dele já apertada. Estouradinha. E estoura ainda mais. Aí a culpa é de quem? É do governo, é do concorrente, é do banco, é do fornecedor, menos dele. Faltou planejamento. Então, É do mercado. é do mercado, de tudo. é de tudo. Então a questão é porque a gente tem, hoje, olha o negócio que é mais perigoso que existe. Aqui tem essas lojas online, uma tal de Shopee, uma tal de Temu. aquela Temu, aquela de roupa lá, cheia que você está o tempo todo. Tu está controlando teu dedinho para não estar aqui comprando? Virou uma acessibilidade de pegar o crédito também. Pegar eu vou o crédito, aqui no celular, tá eu abro o rápido. aplicativo do banco, eu baixo Então o crédito. você tem que hoje, tá? Por que eu tenho que trocar o celular todo mês? Seu Francisco, Todo o senhor- ano, o aliás. senhor enxerga um perfil de empresário que, entre aspas, dá mais certo? Não vou dizer que dá mais certo. Porque se eu disser assim, olha, aquele cara que é arrojado, que é ousado, a gente é muito empresário arrojado e ousado que dá com Fazendo besteira. fazendo besteira. E aquele conservador que cresceu e aquele conservador não. Tem vários perfis, é como investidor. Tem um investidor ousado, tem um conservador, mas eu sei que o empresário ele é o seguinte, é aquela pessoa que ele não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ele não pode ficar parado no tempo, dizendo que eu não vou usar um celular. O Francisco falou, não, ele usa o celular, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema de vez em quando você ir lá e comprar algum produto lá pelas suas lojas online, não tem nenhum problema. Você tem que ter com parcimônia, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então é você ter um controle. A melhor forma que existe é você fazer gestão. Então a questão do perfil do empresário é ele ter as informações aqui. Usa o celular, por favor. Isso mesmo. É como você, não use internet. Usa internet. Mas eu vejo assim, Rafael, que ele tem que ser usado, ele tem que ser motivado, ele tem que ser engajado, mas ele tem que ser capaz de seguir planejamento. Sim. Ser capaz de seguir o que planeja para a gestão, ou de pensar na gestão, e não agir só no imediato, porque às vezes vai no Sebrae, faz um planejamento desse e a pessoa não segue. Sim, o planejamento é crucial. Mas tem muito empresário que não segue. Mas o planejamento, Execução. ele é sine qua non, ele é sine qua non para a atividade. O planejamento é tanto que o planejamento ele é como base de ser escrito a lápis, vamos colocar assim. Porque a rota ela pode ser alterada, mas eu tenho que saber Mais ou menos por onde ir. Se eu vou daqui para Goiânia, a gente vai por onde? A gente vai pela Belém Brasília ou a gente vai aqui entrar por Dueré para sair lá em São Miguel do Araguaia? Em Brasília não dá para me seguir, tem que retraçar Eu tenho que retraçar a rota, mas eu tenho que saber como é que eu vou fazer. Eu vou dormir aonde? Se eu sair daqui, esse horário aqui, eu quero parar para dormir aonde? Eu tenho que ter um planejamento. Então, na vida, não dá para a gente ir se trabalhando. Imagina um segmento empresarial. Então, depois dessa conversa, Giovanni, o que eu vejo? A maioria dos empresários quebram, as empresas não evoluem justamente porque não tem planejamento, não querem fazer um negócio certinho, organizado. Fazem ou não seguem? Isso mesmo.
E ele vai muito assim, é coisa do empirismo, eu sou muito empírico aqui, eu tenho minha experiência, eu sei fazer esse negócio aqui há 30 anos, mas de repente tu tá 30 anos atrasado. Tá 30 anos errando, Do mesmo jeito. Não tem, olha, eu trabalho nessa parte aí com gestão, dando pitaco na vida dos outros há 30 anos, o pessoal vai fazer o quê? Vamos montar uma empresa para dar, quando eu sair do Sebrae, montar uma empresa para continuar dando pitaco na vida dos outros, sendo consultor, uma empresa de consultoria. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Eu tenho que me aperfeiçoar. Por exemplo, eu demorei a colocar o aplicativo do banco no meu celular, eu queria muito ir lá no caixa eletrônico. Mas eu ainda, mesmo trabalhando na área financeira, coordenação de acesso a crédito e serviço financeiro, mas ainda ando com cédula na minha carteira. Eu não deixei de andar com cédula. E tem um ponto aí, eu vou trazer aqui, mudando um pouquinho da nossa rota, as pessoas, Francisco, cédula? Tá aqui é cédula, a gente tem um celular e a gente tem aqui. Tem o cartão. Sim, mas tem um conceito que na Suíça, na Suécia, na Holanda, muitos desses países, eles utilizam cédulas, estimula o uso da cédula para você saber o valor do dinheiro. Oh, excelente. Eu estava lá em casa, eu tinha guardado um dinheiro, estava lá no cofre, e tirei lá R$ 500 e deixei na carteira. Hoje eu troquei a última cédula, R$ 100, só um mês. Para gastar esses R$ 500, a gente te dá uma dor quando você vai pagar algo. Você sente o valor do dinheiro na hora do troco. E você pagar um produto de R$ 100, você vai comprar um produto de R$ 100, R$ 200. Aqui na Shopee, você não sente quando você faz clic, clic. Isso. E quando você vai lá pagar, quando você tira a cédula e você paga, então lá ele estimula para o que é uma educação financeira. Que fantástico. Entendeu? Então eles estimulam isso. E com esse endividamento que tem hoje, é muito fácil você chegar lá e passou o celular. Puf. Acabou. Agora, quando você pega a cédula e você tira o dinheiro e você paga, Francisco, deixa de ser arcaico. Você sente o peso do valor. Sente o peso do valor. Não estou sendo arcaico, eu estou dizendo o seguinte, é você sentir. E quando você sente aquilo ali, você diz, rapaz, eu estou gastando muito, eu tenho que segurar. Rapaz, essa bolsa é R$ 900. Isso. Agora pega R$ 900, né? bota nota 100, uma em cima da outra. Aí você vê ali o tanto e você diz. Então tem esse sentido. E voltando ao que você perguntou sobre crédito, eu sempre digo o seguinte, você está precisando de muito dinheiro, você está precisando de dinheiro, você está lá desesperado. Não vai no banco naquele momento. Calma. Vai no Sebrae. Não, procura um consultor, procura outra pessoa, vai no dia seguinte. Porque se você for naquele momento, você vai fazer besteira. Vai pegar às vezes mais do que precisa. Mais do que precisa. O cara vai te passar e você não vai conseguir raciocinar, é como se você está se afogando. O cara te joga uma boia e se agarrar na primeira que você vê. Então calma, não vai. É como você for comprar, você vai passando aqui numa loja de eletrodomésticos e está lá em 12 vezes sem juros, tal. Aí você vê aquela televisão grande, de 60 polegadas, que não cabe nem direito na sua sala. Aí você vê aquilo lá e você diz, mas eu vou lá comprar. Não, deixa para comprar amanhã. Verdade. Que aí quando chegar amanhã a vontade já passou. Já passou e você raciocina mais. Porque é como fazer feira com fome. Se você for fazer feira com fome, você faz besteira. Então não vai É engraçado, Ivana, que é uma dica tão simples que resolve. Rafa, simples, que era muito utilizado antigamente, a gente foi perdendo esses princípios. Francisco, uma pergunta que muitos empresários têm, a gente até falou um pouco antes já sobre isso, mas o que você pode dizer mais sobre como não misturar minhas contas pessoais com as contas da empresa? Que dicas você pode dar nessa prática? Definir o prolabore. Definir qual é a sua retirada mensal. Mas aí deixa eu só fazer meio com o advogado do diabo. Eu sou empresário. Faça porque eu tô te incentivando mentalmente aqui. Estou começando agora, um exemplo, não tenho muito caixa e eu preciso de tirar o dinheiro da empresa para me manter. Não tem como fazer isso. Que dica, cara? Porque essa é a realidade de grandes brasileiros, a maioria. Tudo bem. Primeira grande pergunta é, quanto que você pagaria para uma pessoa fazer o trabalho que você faz aqui na sua empresa? Rapaz, eu acho que eu pagaria, sei lá, R$3.000. Um exemplo. Então, o seu salário aqui seria de R$3.000. E qual a minha renda como empresário, como dono do negócio?
as sobras da empresa, o lucro que você vai tirar. Então, digamos que essa empresa, uma empresa XPTO, essa empresa que ela fatura, vamos colocar aqui, R$30 mil por mês, ela tira um custo operacional dela aqui, no geral aqui de R$20 mil, ela tira mais aí, digamos, tem 2 sócios, vamos colocar aqui 3 mil para cada um, vamos colocar aqui, e sobrou 4 mil. Desses 4 mil, decide que 50% reinveste para a empresa e 50% distribui de lucro para os empresários. Então, eu sobrou aqui 4 mil. 2 então, mil está reinvestindo. 2 mil está reinvestindo e 2 mil para cada um. Um exemplo. Estou dizendo, eu estou partindo aqui do princípio que sejam vocês sim, dois aqui. Para a gente poder entender Entendeu? bastante. Assim. Entendeu? Sejam aqui, estou sendo um pouco bem didático aqui. Então, coloca aqui 1.000 para cada um. Ah, Francisco, eu trabalhar aqui para ganhar só 3 mil por mês, sim. Empresário? Sou empresário, sim, meu amigo, Mas essa é a média do empresário brasileiro. Mas isso... E quem disse que ser empresário é fácil? Aonde que está escrito que ser empresário é fácil? É isso mesmo. Então, é bíblico, né? Quanto mais lhe dá, mais lhe é cobrado. Mas se você não está ainda dando tanto quanto a isso, não está chegando, o que é que tem que ser feito? Ah, mas eu posso fazer isso aqui, vou trabalhar aqui, vou trabalhar aqui. Sim. Então, a realidade é essa. Primeiro ponto, então voltando à pergunta original, definir o seu prolabore. E como é que eu defino o prolabore? Quanto que no mercado uma pessoa faz mais do que eu estou trabalhando, ele receberia. Então, aí você aproveita e valor. negocia com você mesmo. Isso, aí você tem que ser. Um Aí tem que ser aquela pessoa. Olha, essa escola, que era da minha mãe, quando ela era viva, quando eu cheguei para ela lá, eu estava iniciando na faculdade. Mãe, vamos olhar aqui essa escola. Aí fui lá com ela assim para frente de lá. Olha a escola. Tá feia, né, meu filho? E tá feia. A senhora me matricularia aí? Não. É que tem que mudar. Então, às vezes, você tem que sair e você olhar de fora. Ter aquela análise crítica ali. O que é que eu tenho que fazer? E é muito difícil, inclusive, eu como consultor, às vezes falar isso para um empresário, que a empresa dele está de uma forma, tem que falar de uma forma muito técnica, porque a empresa para o empresário é como um filho. É difícil dizer que o filho de uma pessoa é feio. Que tem problema. Que tem problema. Ele nasceu desprovido de beleza. Você tem que ter uma... Você vai casar feio desse jeito? Cara de joelho. Então, assim, você tem que ter um certo... Assim, mas para ele entender como é que é. Então, às vezes, no começo, mas é assim mesmo, é natural. A gente falando há pouco, digamos um exemplo. A empresa ela não começa de cima. Porque, para enricar, a gente, eu digo por mim, né? Que vocês aqui estão milionários aí. Não, quase. Está bem no caminho. Tá aqui. Mas quais são as maneiras de enricar? Nascer numa família rica. Essa é a pergunta chave do dia de hoje. Vai, nascer numa família rica. Já queimei. Acertar. Calma, às vezes vem um tio aí que você nem sabe. Casar com uma mulher rica ou casar com um homem Errou de rico. novo. Vou de novo. Ganhar na loteria. Ixi, Ainda não. Essa aí É na loteria difícil. Mexer com algo ilícito, droga, roubo, Não, tudo mais. infelizmente eu sou impossibilitada. O risco é alto, o risco é muito alto, Eu não entendeu? posso. O risco é muito alto, tenho não alguns vale a elementos. pena, não vale a pena, os princípios, não vale a pena, o risco é muito alto. E os 3/5 aí é trabalhando. É o que a gente escolheu, então vamos ter que ralar, viu, meu amigo? Vamos Por ralar. isso que eu falei que o senhor está bem próximo. Vamos acordar cedo, vamos trabalhar de segunda a sábado, fazendo o trabalho, que isso é o que dá mais. E como se diz, né? O trabalho dignifica o homem, a gente diz isso e fala tudo mais lá, e eu venho por aí. Maravilha, É isso show de aí. bola. É o que eu vejo, Giovana, os empresários do que a gente rala, nós empresários, né? A gente acha que quem tá fora acha que é fácil, acha que só vê É as coisas- glamour. é glamour, mas a gente sabe que é puxado, o empresário que tá aí também sabe o que é difícil trabalhar, ser o primeiro a chegar, o último a sair. E a gente, o intuito do nosso podcast é justamente tentar ajudar esses empresários com informações, com exemplos. Mas tem assim, eu tô falando aqui já nesse ponto aqui mais de brincadeira, mas o seu empresário, e eu digo, por que você não é empresário? Não, porque eu decidi investir no meu intraempreendedorismo. Aí tu não é empreendedor, sou eu trabalhei meu intraempreendedorismo. Eu estou na empresa aí há 30 anos, à toa. Tem os benefícios, também estou lá porque ela tá me devolvendo para ter uma qualidade de vida legal.
E eu devolvo para ela através do meu trabalho. Sim. E isso eu aprendo. É uma Isso relação. é o intraempreendedorismo que você falou. Isso, aí eu trabalho com. Aí eu investi em mim também, dentro da empresa. Sim. Eu me capacitei, eu investi numa área de finanças, eu investi numa área de educação financeira, eu investi na área de tributária, me fachei um pouquinho de plano de negócio para eu devolver para a empresa, ou seja, para os empresários, nessa linha. Mas o empreendedorismo e ser empresário, ele tem sim muitas e muitas virtudes, óbvio. E hoje, cada vez mais, porque emprego normal, tradicional, de seletista, como está cada vez mais difícil. Muito difícil encontrar gente para suprir. Cada vez mais difícil, os salários cada vez mais baixos para a realidade de vida. Então, o que você tem que fazer é, você vai partir para o empreendedorismo, sim, mas se prepare para o mercado, cada vez mais competitivo. Até porque antes o mercado de empresário, ele aceitava, deixa eu falar aqui uma palavra, ele aceitava qualquer coisa que estava lá, uma mercearia. Hoje em dia não, o perfil de consumo mudou muito. O perfil de consumo, o perfil do serviço, baixava uma mercearia com uma balança, que era a única tecnologia que estava lá, era uma balança. Hoje eu quero um autosserviço, não quero mais pegar uma simples, tudo bem. Expositores hoje simples. Hoje não. Então você está lá, você tem que ter produto, você tem que ter produto. Qualidade do atendimento, excelente. Qualidade do atendimento, a exposição, data de validade. Então o mercado está muito exigente. O mercado está muito... Então você vai ser empresário, seja ele na área de comércio, de serviço. Comércio é um dos que mais que pena mais um pouco é o comércio, porque a concorrência é muito grande. O serviço, que você não tem como corrigir um erro ali na frente, que já viu. A indústria, que ela tem um ganho menor, mas tem uma escala maior, mas a margem é menor. E depende de insumos, depende de uma matéria-prima, depende de uma coisa. Mas você tem que analisar. Então, quando eu falo que a importância e fala aqui da gestão, mas ela tem um resultado muito maior do que você ficar como empregado e não tem nenhum problema também, repito, mas que ele vai te dar um maior retorno, desde que você tenha... Uma dedicação compatível com o retorno que você quer. Isso. Uma pergunta meio aqui à mente, a gente vê que cada dia mais, como você falou, os empresários estão aumentando, a quantidade de empresários e palmas e tal. E o senhor vê que isso vai continuar aumentando, vai dar uma regredida, porque não acho Quais são as previsões? Não, eu vou dizer que o MEI, hoje nós temos no estado 140 mil empresas aqui no Tocantins. Destas, 82 mil são MEI, entre MEI, ME e EPP. Se eu considerar as demais, que aí entra muito, vão dar 175 mil, mas tem muitos NPJs que são de associações, de vereadores, tudo mais. Então vamos colocar MEI, ME, EPP, que representa 99,4% das empresas do estado, aqui no Tocantins. Então a perspectiva é que cresça. Houve, obviamente, com o advento do MEI e com a reforma trabalhista, lá em 2017, houve, de fato, a pejotização da mão de obra. Inclusive, estava até pelo Ministério Público, estava analisando isso aí, porque pegou muitas empresas, pegou muita gente que estava como empregado e virou para ser CLT, virou para ser CNPJ. Isso teve dois impactos sérios. A redução, eu não vou entrar no mérito aqui de trabalhista, mas eu vou entrar na questão do INSS. Impacto grande, porque as pessoas vão começar a se aposentar daqui a 10, 20 anos, e ele não vai conseguir honrar, porque eles, em vez de contribuir com 11%, que era o projeto original, eles vão contribuir com 5%. Então, é mais gente contribuindo, mas com menor valor. Quando ele começar a receber lá um salário mínimo, então imagina que vai desequilibrar. Mas, por outro lado, a perspectiva de aumentar a empresa, isso aí é um fato. Por quê? Cada vez mais as necessidades vão aumentar, o mercado ele não absorve essa quantidade de empregos. Por exemplo, nós vemos aqui no nosso estado, nós temos um estado aí com 1.700.000 pessoas, com 140 mil empresas, 82 mil empresas aí são MEI, uma média de 1 a 2 funcionários, né? O correto é 1. Nós vamos ter aí quantos que não têm contratos aí com prefeituras, com o estado, que são contratos que não deixam de ser MEI. Essas pessoas que deixarem seu contrato, eles vão partir para a atividade, eles vão partir para um negócio próprio. Eles vão ter que se formalizar para ter, no mínimo, assistência do INSS, que volta a ser 11, 5, eu não vou entrar no mérito aqui. Mas o número de empresas tende a aumentar.
E esse aumentar de mercado, ele vai precisar de pessoas capacitadas. E eu volto aqui, quando eu morava lá em Colinas, quando começou a chegar a soja aqui no estado. Isso lá em 2005, 2006. Quando chegou a soja para cá, o estado, e veio as colheitadeiras, veio o plantio, veio tudo mais, a mão de obra qualificada veio de fora. E as empresas vieram para cá, que não tinha. Então, quando vai chegando empresas para cá, e o estado nosso está crescendo e tudo mais, as empresas que vão pegar são empresas que vão vir de fora e vão se instalar. Verdade. E quem vai estar aqui vai esperar o quê? Vai ficar esperando, correndo para a periferia para poder sobreviver? Quem pega subempregos. Não se capacita para... Subempregos, ou a minha empresinha pequena, vou ter que sair aqui do centro, porque eu não vou conseguir concorrer, que eu digo as farmácias. Sim. Quando vê as redes, as grandes redes. Ou eu me junto para para montar minha rede de farmácia, ou eu me rendo, como está acontecendo aí com o crescimento das redes. Tá totalmente desenfreado em Palmas. Desenfreado em Palmas, no Brasil como um todo. Então, a pergunta aqui é de crescer o número de empresas, não tem nem dúvida. E para quem está querendo montar a empresa, ele tem que se qualificar ainda mais. Isso é conhecimento. Quem cresce tem conhecimento leva a gente à frente, isso aí não tem dúvida. Isso é verdade, né? Tanto é para você evoluir, quanto para você passar para os outros evoluir também. Por isso que conhecimento é o próprio lema do Sebrae tem um lema lá nosso: quem tem conhecimento vai para frente, né? É isso aí. É isso aí, né, Giovana? O que você achou? Eu tô apaixonada. Vou no Sebrae semana que vem fazer o meu plano de negócio, tá bom, querido? Deixa eu deixar aqui um recado e um convite. Sim, já com certeza. Dia 4 de dezembro vai estar acontecendo lá no CDL. CDL de Palmas. CDL de Palmas, aqui na área norte, na área norte, aqui na Teotônio de Segurado. Vai estar acontecendo o Mutirão Acredita. Esse Mutirão Acredita, ele é um trabalho de renegociação, crédito e renegociação de dívidas. Ele vai estar lá presente, vai ser das 9 às 17 horas, totalmente gratuito lá. Então vai estar Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Caixa, Basa Acredita, Santander, Bradesco, Sicoob Tocantins e Agência de Fomento. Além isso com crédito e renegociação de dívidas. E para renegociação de dívidas, BRK, Energisa, Espaço VIP e Cartório Moromizado, que entra com protesto. Durante todo o dia. E durante o dia, e às 9h30 da manhã, nós vamos estar com o palestrante Teco Medina, aquele comentarista da CBN, vai estar lá falando sobre investimento micro e pequena empresa, o assunto é dinheiro. Então, o Teco Medina vai estar aqui, Luiz Gustavo Medina, ele vai estar aqui gratuito. E às 15h30 vai estar o Tiago Godoy, papai financeiro, ele vai estar falando sobre a educação financeira para micro e pequenas empresas, gratuito também. Então, é um evento muito bom, muito importante. Para o empresariado aqui de Palmas. Eu vou deixar aqui com você, eu vou mandar aqui para vocês aqui o card e tudo mais, e depois vocês publicam aí para vocês colocarem. Tá? Fica aí o convite para todos que vão estar nos ouvindo, né? Para participarem desse evento. Maravilha. E outra coisa, uma pergunta, para quem quer entrar em contato com o Sebrae, tem algum número do Instagram? Tem, o 0800 570 0800. O Instagram, me perdoe agora aí, mas acredito que seja arroba, eu acho que seja arroba Sebrae TO. Imagino que seja arroba Sebrae TO. E o 0800 570 0800, né? Escritório do Sebrae, aqui em Palma, atendimento a cliente, a enfrentar a van, no nosso Sebrae em Nova York. A gente pode ir presencialmente ali. Isso, presencialmente, tem um atendimento de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Então ficam 2 convites maravilhosos para você, empresários aqui de Palmas. Primeiro, dia 4 de dezembro no CDL, né? Renegociações e créditos. E também você que tem interesse de fazer um planejamento do seu negócio, uma coisa bem feita, né, Rafa? Sim. Crescer, escalar. Nesse dia 4 também vai ter consultores, eu também vou estar lá fazendo essa parte de planejamentos, planejadora financeira, também atendendo empresários nesse dia também. Vamos passar lá. Vamos lá, né? Com certeza. Vamos lá. Bom para fazer network também. Claro. Né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Me seguem nas redes sociais, aqui é rafaelmaral.dh. Lá eu falo sobre gestão, sobre liderança, sobre negócios. Giovana. Meus queridos, muito obrigado mais uma vez, podcast Conexões que Transformam. Hoje com os nossos patrocinadores, Grupo Capital, da Capital Elétrica. Agradecer imensamente por esse espaço de vocês aqui. É um prazer poder trazer o nosso podcast para a casa de vocês.
E eu sou gil.ffernandes no Instagram. Falo sobre atendimento estratégico, com excelência para o cliente. Me segue lá que estou dando dicas maravilhosas para esse final de ano, hein? Seu Francisco, muito obrigada. O senhor deu uma aula, um show aqui hoje. Então, valeu Obrigada então. pela presença. Valeu, um abraço. Você aprende muito. Valeu, cara. Então até mais, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.